Então vamos lá, galera. O que precisaria ter alguém para ser o presidente do Brasil? A primeira coisa que um presidente precisa ter, e isso a política atual não nos oferece, é um presidente que ele tenha uma sensibilidade com o povo. Se faltar essa sensibilidade, esse presidente já não tem utilidade. O presidente do Brasil, ele precisa entender a situação do seu próprio país. Ele precisa ser um de nós, um cara simples que pega a condução, um cara que já enfrentou hospitais, que vê as necessidades das pessoas. Porque na internet aparece um monte de pretendentes a cargos políticos, um monte de gente querendo ser presidente do Brasil, mas são pessoas que não foram cultivadas, não são fruto do solo brasileiro. Eles não são cidadão como eu e você, eles não são pessoas que pegam condução lotada, eles não conhecem as necessidades. Por quê? Porque eles passam os cargos de pai para filho. A política no Brasil, atualmente, a política no Brasil é uma política de proteção, é um sistema maçônico, possivelmente maçônico. Por quê, gente? Porque se tem uma coisa que prende alguém a alguma coisa é a religião. Então, se eles não têm religião, eles precisavam de uma religião. Qual é a religião? A religião do respeito de hierarquia. É como se você criasse um militarismo em uma religião. É por isso que você vê caras antigos, né, presidentes do Brasil lá atrás, que não eram para estar mais assumindo cargos algum, mas que não conseguem viver com salário de deputado, sabe? Porque esses caras conseguem ser senador, conseguem ser deputado, porque tem gente para votar nesses caras. Mas eles não conseguem viver nisso, somente daquele dinheirinho da aposentadoria. Eles querem mais, eles precisam estar no poder. Você também pensaria assim, porque você vai estar velho, você vai precisar de tratamento, você vai precisar manter a postura de se você um dia foi um José Sarney, você vai precisar manter-se nessa aceso, porque você conhece as entranhas da política e você sabe aonde tem a teta que tem ali onde você pode mamar, né? Então você não quer sair daquilo. Ninguém ia querer sair dessa situação. Então os caras estão pensando que eles estão pensando na família deles. Esses caras não são um problema. Eu acho que o maior problema do Brasil, se o cara quer roubar, pode roubar de tudo quanto é lugar, mas não roube da saúde. A pior coisa que existe é faltar dinheiro para a saúde. A educação, nós vivemos num país onde há a era digital, as pessoas vão se tornar autodidatas, elas vão aprender, entende? Então isso não vai ser um empecilho. A segurança pública nunca vai se ter jeito. Por quê? Porque não se trata o problema do país de uma forma verdadeira. Vou dar um exemplo para vocês. Você vê a favela, tem lá o morro e tem a polícia. Todo mundo sabe que o nosso sistema de segurança pública não tem domínio sobre a bandidagem. Não tem domínio, mas precisa mostrar que tem poder. Mas não tem poder. No momento que você tem na cadeia celular, tendo toda a tecnologia para restringir sinal de celular, você não tem poder. No momento em que a bandidagem sai, quando com direitos humanos consegue garantir que o bandido saia para visitar a mãe, para visitar a avó, para o dia da Páscoa, dia do capeta, não sei, o dia de São Nunca. Eles conseguem sair da cadeia. Você imagina se você arruma uma treta com o cara e sabe que o cara vai sair no Natal. O cara pegou 10 anos de cadeia, você, pô, então 10 anos para ficar livre. Não, no Natal você vai ficar desesperado, porque esse cara vai vir para te matar. É exatamente o que acontece no nosso país. Não existe. Não existem essas coisas. Eu acho que o cara que cometeu um crime, um delito leve, o cara que roubou alguma coisa no mercado, o cara assaltou, mas não foi nem a mão armada, esse cara sim poderia sair da cadeia, né? Poderia ter uma pena reduzida, poderia trabalhar. Só que acontece no nosso país que eles falam em coisas que nunca vão acontecer. Ah, o preso vai trabalhar. Para você fazer isso, você tem que mudar toda uma estrutura carcerária. E o Brasil não tem interesse nisso. Você quer acabar com a droga? Quer acabar com a droga? Pega o viciado e coloca ele para fazer um tratamento. Prende ele no tratamento, ou seja, faz uma clínica de tratamento,
Você pegou ali aquele que financia o crime, colocou ele para ser tratado, acabou o cliente. Acabou o cliente, acabou a arma, acabou drogas. E os próximos que vierem não vão encontrar um método, um meio de conseguir a droga facilmente. Então, dificultar, esse é o problema. Mas não existe esse interesse porque o governo precisa roubar, os políticos precisam roubar e eles não querem investir em nada. Você pode lembrar das UPPs, né? As UPPs, elas foram criadas porque foi um projeto da Polícia Militar para obrigar a política a investir em segurança pública. Você imagina quanto de dinheiro o governo ia ter que fazer para sustentar todo esse projeto de UPP, se ele se firmasse. Logo jogaram areia, fizeram todos os escarcéu, mudaram tudo para que não funcionasse uma coisa que poderia funcionar, tá bom? Porque a visão entre o policial e o cidadão da favela ia mudar. Muda, cara, porque se você tem um policial ali que te trata bem, que tá ali para sua proteção, o que que o morador vai pensar? Pô, esse cara faz a diferença na minha vida. O pior é que o policial separava a briga. Ele é autoridade para isso, ele se envolvia em situações, conversava, sabe? Era mais um serviço social que não pode ser qualquer policial, o policial de rota, de tiroteio, ele não tem psicológico para isso. Se bem que eu fico abismado que esses caras ainda conseguem ter um psicológico para resolver o problema, sabe? Ainda fico abismado com isso porque no ritmo de vida que esses caras seguem, você imagina, gente, você vindo uma troca de tiro, onde sua vida foi colocada em risco, você logo pensa na tua família, aí daqui a pouco você vai ali para separar uma briga de bêbado. Pô, não tem lógica. A Polícia Militar, ela faz tudo do Estado. Não tem lógica isso, gente, sabe? Tem que ser pessoas preparadas só para aquilo, para aquele tipo de atendimento. Senão não sai certo a coisa. Entende? Então, às vezes você fala, o policial é violento, porque ele vive a violência. Ele não vive só. Ele só não vive como ele sofre a violência diretamente. Sabe? E as pessoas não conseguem entender isso. Ah, ele é muito agressivo. Gente, se o cara pegar, tirar tua mochila, ele não vai te jogar no chão, mas ele tirou com agressividade, isso não vai matar você, não. Eu acho que não pode fazer como o policial nos Estados Unidos fez. O cara botou o joelho na cara do cidadão negro e simplesmente matou o cara. Entendeu? Mas foi punido feio lá, tá? Não ficou bonito pra ele, não. Aqui não tem punição. Aqui fica tudo numa boa. O policial vem lá dar uma manifestação de torcida. A pancadaria geral, porradaria geral. Como é que esse cara vai conseguir lidar com uma situação depois disso? O dia para ele acabou, ele tinha que relaxar, ele tinha que ir para casa. Não, ele continua trabalhando e você só vê o lado errado. Então, gente, tem que ter esse tipo de situação. Nós vivemos num país em que os imbecis tomam vacina na frente dos idosos, na frente das pessoas da saúde. E as pessoas da saúde não têm às vezes não têm a coragem, às vezes não quer perder o emprego, de dizer, não vou vacinar você, irmão. Não vou te vacinar. Pega o teu celularzinho aqui e fala assim, ó, pode me mandar embora, mas eu não vou vacinar ele não. Ele não está no grupo de risco, se eu der a vacina para ele, eu vou tirar de outro. Nós vivemos num país em que um cara que trabalhava no zoológico simplesmente colocou uma farda, um documento falsificado e disse que era que fez parte do quartel, tal, do exército, e foi aceito como major, depois se autopromoveu coronel, deu curso pro BOP, fez a incursão do Intercontinental, e depois o Beltrame descobriu que o cara não era nem militar, nem policial militar, e nunca foi nem do exército. E para ele desburocratizar isso, quase que não vai, depois do apocalipse vai. Ele demorou um tempão só para saber do exército e o cara fez parte dali. Nós vivemos num país assim, gente. Então como que vocês querem fazer um preso trabalhar? Nós vivemos num país, gente, que o Sérgio Cabral recebeu toda a punição que não cabia somente a ele. Porque as empresas se enriqueceram nas costas de tudo aquilo. Ele é só um estopim, mas quem ficou bilionário foram as empresas, irmãos. Então nós vivemos num país assim, que você consegue ver. Mas não, o Sérgio Cabral, a família do Sérgio Cabral, coitado, sabe que ele sofreu por todos ali. Imagina a situação do filho, coitado. Entende? Que tem que defender o seu pai, que conhece o seu pai. Porque olha só, de roubo por roubo, se você for fazer uma peneira na polícia do Brasil,
Tem muito Sérgio Cabral aí que era para estar aí, junto com ele lá na cadeia. Então, gente, ele roubou porque ele viu a oportunidade. Fez errado, fez, ninguém está dizendo que ele fez o certo. Mas, o que poderia impossibilitar dele roubar? A cadeia especial que ele tem. Você chega lá, tem queijo, tem uísque, tem... Por quê? Porque ninguém quer que ele fale nada. Se ele abrir a boca, ele morre. E ele não, e como é que ele vai abrir a boca que se os únicos que fornecem todos aqueles trâmites para ele poder passar um momento na cadeia um pouquinho melhor são as pessoas que realmente ele poderia denunciar. Então, gente, nós estamos num país em que não há medo de encostar a mão no dinheiro público. Eu sempre disse isso. Enquanto não existir medo, enquanto os políticos não tiverem medo, não transformar a corrupção em crime hediondo, isso tem que ser feito rápido, a lei tem que ser mudada para dificultar e também para punir quem faz o erro. Então, gente, se você vai escolher um presidente do Brasil, você não tem como escolher os que estão aí. Os que são nos oferecidos, você, não só para o presidente do Brasil, vão te oferecer senadores. Aí você, se votar nulo, você não está mudando nada. Um daqueles lixos vai ser o seu senador, já. É um jogo de cartas marcadas, como disse o Renato Russo. É um jogo de cartas marcadas, como dizia o Cazuza. É cartas marcadas, gente. É tudo, tipo assim, se não der esse, vai esse, mas todos, infelizmente. Então, gente, nós devemos começar a pensar em nosso mito. Quem são os nossos mitos? O trabalhador, irmão. O trabalhador. Existe um prefeito aí que faz um monte de coisa. Ele planta plantinha na rua, ele mete a mão na massa. Mas ele, tipo assim, se amostrando, sabe? As pessoas que são corretas, não ficam se amostrando assim, não, gente. Quando a pessoa está se amostrando muito é porque tem coisa errada. Tem muitos projetos na internet feitos e tem gente atrás, como se fosse controlando as marionetes. Sabe, já ouviu falar em causa e efeito? Você pega um cara que estuda, o cara vai estudar. O que toca o coração do povo brasileiro? Vou te dar um exemplo. Gabriel Monteiro. Os vídeos do Gabriel Monteiro, eles são... Eu não estou falando que são vídeos ruins, não. Tem muito vídeo bom. Mas eles são causa e efeito. Por quê? Porque ele toca num assunto que muita gente esquece. E foi um assunto importante? Foi. Mas o problema é... Por que estão fazendo isso? Por que eles querem? Onde querem colocar o Gabriel Monteiro? E qual o motivo? Qual o propósito? Mas enquanto isso, vamos verificar um vídeo, por exemplo. Eu vi um vídeo que foi muito importante. O cara aceitava dinheiro para colocar droga no copo da menina, para a menina ficar dopada, para ser estuprada, né? Isso é uma coisa que realmente estão tocando em primeiro lugar naquilo. Eles viram que ali ia ser uma coisa que mexe com o cidadão brasileiro e mexe com qualquer pessoa. Isso é inadmissível fazer isso. Imagina sua filha estar numa festa e ali o cara vai, ela está ali conversando com os amigos, às vezes o próprio amigo ali que está ali querendo ter uma relação com ela, deixa que se coloque um produto ali, depois estupra uma menina e fala que foi consentido. Foi uma coisa com consentimento. Então a justiça já está se adaptando para poder punir esse tipo de coisa, tá? Mas tem que ser uma punição grave. As pessoas têm que ter medo, gente. Se não houver medo, se ela não ver, cara, eu vou passar 20 anos na cadeia aqui. Por isso que nos Estados Unidos, as pessoas têm um medo de advogado, cara. Se arrumar uma treta com o advogado, no mesmo dia o advogado resolve um problema. Sofreu um acidente, nos Estados Unidos o cara tem medo do advogado, o cara tem medo do hospital, por quê? Porque o hospital chega lá, os médicos têm que fazer tudo. Eles são obrigados. Mas eles fazem por interesse. Depois vai vir a conta doída. Então o cara quer sair todo arrebentado do hospital. Não me leva para o hospital, pelo amor de Deus, que eu vou acabar com a minha vida. Entende? As pessoas têm medo de ficar no hospital. Nós temos que entender o seguinte: se não houver representantes que realmente nos representem, que realmente, cara, quando vocês tiverem um mito de verdade, esse mito vai sofrer muita perseguição. Mas ele vai ser tão perseguido que a população vai entender realmente que ele está sendo perseguido pelo que ele representa. Eu não considero o Bolsonaro mito nem aqui nem na China. Eu não considero ele representante do cristianismo, nem acho que os cristãos deveriam lhe apoiar.
Eu não considero o PT também, para mim, o PT roubou muito o país, o PT tirou muitos cargos, muitos empregos, cargos políticos que eles tomaram da Petrobras de pessoas, né? Simplesmente a Petrobras pega o teu contrato de trabalho aqui, você trabalha 40 anos, você diz aqui que é disponibilidade total, vou te mandar para os Estados Unidos. O cara tem a família aqui, ele tem que perder o emprego dele, porque ele não pode mudar todo o ritmo de vida dele, mas ele assinou um contrato. Para tirar o cara na cafajestagem, né? Nem sei se existe essa palavra, e coloca um cargo político. Aí quem está subordinado a esse político que está lá, ele vai começar a exigir que o cara faça um monte de coisa para mostrar trabalho, e os caras, tipo assim, vão trabalhar insatisfeitos com aquele lixo que está ali, que nem tem conhecimento do que está falando. Exatamente quando o papai coloca o filho na empresa, é exatamente o que acontece. Então, gente, essa é a cara do Brasil que nós temos, né? Nós temos muitas situações aqui que poderiam ser bem melhores. Você acha que um trabalhador do iFood, o cara que entrega de bicicleta, outro dia tiraram uma foto do cara com aquelas antenas de osso, né? De prender os parafusos da perna que quebrou. Você acha que um entregador de iFood, se o nosso país realmente fosse um país que as leis fossem levadas a sério, você acha que ele trabalharia nesse desespero, nessa... Você acha que alguém precisaria se sujeitar a ser entregador de iFood? Não. Para fazer aquilo ele teria que ser muito bem remunerado. O problema é que quando não há emprego, o que tem, quando não tem nada, o amargo se torna doce, gente. Então, aquele empreguinho ali, para aquela pessoa é tudo. Só que nós vivemos num país que já foi uma das 10 economias do mundo. E isso a gente tem que se ligar. Se o país é uma das 10 economias do mundo, o Brasil era para estar bombando. Mas por que não bomba? Nossa floresta amazônica é roubada legalmente e ilegalmente. Legalmente por quê? Porque os caras tiram e não colocam, não fazem reflorestamento. Você acha que esse palitinho de picolé está escrito assim, madeira de reflorestamento? Será que isso acontece mesmo, gente? Você acha que se eles não se preocupam com todo aquele roubo, eles vão se preocupar em reflorestar? Tá? Você acha que não estão mesmo roubando as terras dos índios? Você acha que isso não é verdade? Que eles queimam tudo? Você acha que não é verdade deles acusar os índios, e existem índios safados também, mas você acusar toda uma tribo de índio por causa de um ou dois ou três que fazem errado, que se unem aos homens brancos e acabam fazendo errado, para eles terem um argumento para falar? Ou você acha que na sua maioria os índios merecem ter as suas reservas, né, como até meio de preservação da nossa natureza? Porque a Amazônia, as florestas, elas trabalham em conjunto. Se você tirar alguma coisa do ecossistema, prejudica tudo. É um sistema que é fechado, é um sistema divino, foi Deus que criou dessa forma. Se você mexer em alguma coisa e modificar uma parte do ecossistema, você prejudica muita coisa. Você prejudica a fauna, a flora, você prejudica tudo. É um sistema que é unificado. É como se você tivesse um relógio com várias peças. Se você tirar uma peça, o relógio não funciona. Ele vai ter um mau funcionamento, ele vai até rodar, mas não vai fazer o trabalho que tem que ser feito. É exatamente isso. Pense na Amazônia como um relógio. Então você vê, cara, olha só, gente, para você transportar madeira, e as madeiras são o petróleo da Amazônia, você transportar madeira de qualidade, você tem que ter um bom sistema de embarcação, de remoção. Você tem que ter muitos trabalhadores para fazer aquilo ali, conhecer a árvore, cortar a árvore. Então você tem que ter um projeto grande. E isso pode ser fiscalizado com drone. Nós temos drones de alta tecnologia, isso dá para ser fiscalizado via satélite, drone, mas não há interesse, porque eles permitem que roubem as nossas florestas. Com a madeira daquela ali, você faz um violoncelo, você faz um violino de alta performance que você não conseguiria fazer com outra madeira, madeira de alta qualidade, caríssimo, que é raro, caro, se torna caro. E é muito dinheiro ali, né? Com certeza os políticos ganham sua parte para proteger aquilo ali. Daí você vê que o nosso país não existe espaço ainda para mitos. Não tem. Porque um mito estaria contra esse sistema. Uma pessoa que estiver na presidência hoje, ele ia andar igual o Papa naquela cúpula para não levar um tiro. Porque se chega um cara modificando todos esses interesses,
E para o cara fazer isso, ele tem que ter uma raiva muito grande no coração, ele não pode ter família, ele tem que ter uma raiva muito grande em relação à corrupção, né? E ele tem que se estruturar para lutar realmente. Isso um dia vai acontecer. Talvez aconteça em conjunto, um conjunto de políticos que modifiquem isso, né? Porque em todos os países tem corrupção, mas a corrupção em muitos dos grandes países, dos países mais desenvolvidos, ela é mais bem punida. E no Brasil não há punição. O problema do nosso país é não há punição. O cara que veste uma farda, ele não pode ter a mesma punição que um cidadão comum. Mas ele também não pode ser injustiçado, né? Ele não pode ter direito ele não pode perder o direito dele à defesa. Até porque a função que ele exerce, por exemplo, o policial militar, a função que ele exerce, o cara está lá na favela, vai lá, chega lá, troca tiro, não vai resolver aquele problema. Mas o Estado precisa mostrar que tem poder sobre o tráfico. Não adianta, aquilo não vai ser modificado, nunca foi. Vai ter prejuízos, né? Quando morre uma pessoa, você não sabe de qual lado veio o tiro. Polícia vende arma para bandido, bandido usa arma da própria polícia. Você não sabe, cara, não tem como você saber da onde surgiu aquilo, se alguém atirou na pessoa para fugir. Você não tem como saber, tá? E a televisão noticia, aí fica aquela imagem ruim, mas ninguém vai a fundo acho que a internet vai conseguir fazer isso, para poder levar aquele caso até as últimas instâncias para as pessoas verem, olha só, começou assim, mas terminou desse outro jeito. O que o noticiário da televisão faz é o quê? Ele te dá uma informação bombástica. Pum! Você fica abismado. Depois aquela informação já foi desmentida há mais de 10 anos atrás e você ainda continua com aquela visão de que aquilo era daquele jeito. É exatamente o que acontece. A televisão não pega de novo aquele fato e esclarece aquele fato. Não. Ela só faz isso quando vai se tratar de questão de esgoto. Já viu? Que o cara vai lá, Marco, nós vamos voltar daqui a tal dia. Ó, nós estamos voltando aqui, hein? Aí faz aquela parafernália toda. Aí você vê que realmente o que aconteceu. Não funcionou. Vocês sabem que nunca funciona. O prefeito promete, não faz. Não faz. Ele diz que vai fazer e não faz. São mentirosos. Pessoas que mentem na cara dura, não são, porque sabe que não são responsabilizados, né? E outra coisa que eu vou falar para vocês, não é só o que rouba que é bandido não, gente. Não é só o que rouba, o que engana também é bandido. Porque se você pode ter um presidente ou um político que não rouba, mas que todos os projetos que ele aprova são contra a população. É uma maneira de roubar você também. É a pior das maneiras. Seria melhor que ele metesse a mão do dinheiro de uma vez. Esse é o pior dos roubos, porque se o cara acaba com a previdência de todo mundo, é um roubo terrível. Ele roubou teu tempo de trabalho, teu tempo de vida. Ele te colocou numa situação que você, quando for se aposentar, e é uma parada a longo prazo, e as pessoas querem resultados na hora, ele faz uma estrada aqui. Caraca, você vai com teu carro, olha que estrada, meu presidente que construiu essa estrada, olha. Mas aqui do outro lado tá arrebentando você. Aquela estrada ali foi só pra... É tipo igreja, algumas igrejas fazem. Perde dinheiro a vida toda, mas você tem um ar-condicionado dentro da igreja. Mas pra ter aquele argumento de ter aquele ar-condicionado, o cara fica ali, pega esse envelope que Deus vai te honrar. É engraçado na Bíblia o seguinte, a Bíblia diz assim, que se você devolver o dízimo, né, que falou o dízimo de Malaquias, Deus vai abrir a janela do céu e derramar sobre você bênçãos sem medida. Você leva o dízimo. Se Deus não derrama a janela do céu, se a sua vida está desgraçada, quem é que está errado? Deus? Cadê a porta? Deus vai abrir a porta do céu e derramar bênçãos sem medida. Se Deus não derramou, o pastor fala assim, é falta de fé. Ué, mas você levar o dízimo não foi seu ato de fé? Porque o que a Bíblia está dizendo é, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, fazei prova de mim. E ele fala, para ter mantimento na minha casa. Ou seja, quem é a casa de Deus? Os órfãos, as viúvas. Era para isso que o dízimo servia, gente. Era para abençoar os órfãos e viúvas. Então, Deus, por isso, por você estar trazendo essa bênção, não para Deus que não precisa de dinheiro, mas para que aquilo servia para manutenção de órfãos e viúvas, pessoas que não tinham ninguém por eles, Deus ia derramar o bênção para que você tivesse mais e abençoasse mais. Isso é o dízimo de Malaquias para o judeu. Quando Jesus diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é porque você tinha que pagar os impostos, né, que também fazia parte do sistema divino, o imposto, e a Deus o que é de Deus é porque o dízimo estava na lei.
era uma obrigação. Então, quando ele fala roubará o homem a Deus, ele está dizendo que quando a pessoa não fazia a obrigação da lei, que era dar o dízimo, ele estava roubando a Deus. Então, a interpretação disso nas igrejas de hoje, que eu fico abismado. Porque você é dizimista da igreja, sua vida está uma desgraça. Como é que pode isso? O cara, cada dia endividado, enrolado, ele não chega e pensa, Deus, o que está acontecendo? Aí começa, não, irmão, você está em pecado. Não, irmão, é falta de fé. Não é, irmão. É que aquilo foi abordado de uma forma errada. O dízimo de que está tratando ali era uma questão dos judeus, Deus, porque Deus cuidava do seu povo daquela forma. Então, é o dízimo dos judeus. Ah, mas eu não tenho que dar dízimo hoje? Irmão, se você leva o dízimo numa igreja que prega o errado, você está ajudando a obra do diabo. Simples assim. Agora, se você leva o dízimo numa igreja que realmente ajuda as pessoas, uma igreja que não só enche espiritualmente, mas financeiramente, porque como é que pode uma pessoa estar na igreja doente e o pastor, vamos orar por ela, vem na tua casa, faz um culto, mas chega na casa da pessoa, o ar-condicionado, a pessoa está querendo hospedar, a pessoa está vivendo um calor, irmão. Eu vi a necessidade do irmão de ter um ar-condicionado. Vamos comprar um ar-condicionado? Pega daqui, pega dali, pega o grupo. Se une e vai lá. Irmão, fulano de tal não é da igreja, mas está morando em área de risco. Vamos lá abençoar a vida dele? Pega aqueles irmãos que tem um carrão, que não gosta de dar carona para ninguém, né? Só vai no culto para se promover ou para ganhar namorada ou para se mostrar que Deus abençoa a vida dele, mas não quer abençoar a vida de ninguém. Vai lá, tira, abençoa e tal. E desse tipo de pessoa egoísta Deus nem quer, tá? Nem traz porque Deus não aceita. Tem que ser tudo por amor. Vamos fazer. Cara, irmão, o próprio cristão começa a se sentir útil. O próprio cristão começa a se sentir abençoado, cara. O próprio cristão se sente um perfume de Cristo, ele sente alegria, porque essa alegria vem de Deus. É como a Bíblia fala que no Antigo Testamento, muitos operando hospitalidade, hospedaram anjos na sua casa, ou seja, o cara que era um mendigo na rua, na verdade não era um mendigo, era um anjo. Aí trazia o cara, acolhia, né? Naquela época era assim, hoje em dia é meio complicado de fazer isso, porque tem mendigo maluco, pode matar até a tua família, então é meio complicado. Acolhia, né? E existem outras formas de acolher também. E aquele cara era um anjo, disfarçado de mendigo. Mas a casa dele era abençoada, por quê? Porque a atitude dele trouxe a bênção para dentro da casa dele. Então, irmão, se vai vir conversar de Bíblia comigo, eu entendo um pouquinho, e esse pouquinho que eu entendo é o suficiente para poder ajudar muita gente. E tem gente que fica confrontando, sabe, por que aí ficam uns debates na internet sem nexo, tem nego que quer saber qual foi o carrapato que caiu do cavalo, daquele cavalo que falou com Balaão lá, eles querem saber até a última instância. Aí perde tempo com aquilo e negligencia o que é as coisas mais básicas da fé. Entendeu? É como se você quisesse dar um banquete para uma pessoa que só está querendo um pãozinho com café. Um pouquinho da Bíblia que você sabe é muita coisa para quem não tem nada. E aos pouquinhos, ela vai comer aos pouquinhos, ela não vai comer. Ela não aprendeu a comer caviar, ela tem que comer aquilo que ela gosta ali, bem básico. Então, gente, você vai na igreja, pastor, cheio de teologia, cheio de coisa, daqui a pouco você vê que toda aquela motivação de fé tinha um propósito, tirar teu dinheiro. Tinha um propósito, jogar na tua cara que você chegou lá no lixo, hoje você é empresário e agora você tem obrigação com a igreja. Tipo isso. Elas se tornaram umas palestras motivacionais. Não, irmão, você tem um dom, você faz quitute, você vai... Aí o cara vai, irmão, dá calote de todo mundo, irmão. Mas o dízimo dele ele não deixa de entregar. Tá certo isso? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eles esquecem da palavra, aí ninguém devaz coisa alguma no seu amor. Então como é que eu posso ficar devendo às pessoas, gente? Se eu peguei emprestado, eu tenho que pagar. Os judeus tinham um hábito muito feio. E Jesus falou assim, emprestai sem pedir nada em troca. Porque os judeus te emprestavam dinheiro com juros de não sei quantos por cento, 40%, 50%. Então ele não te emprestava com amor, ele te emprestava como um negócio. Ele não te... É tipo assim, se o cara te empresta R$100 para você pagar com 110 no final do mês, ou até 120, é uma coisa razoável, gente. 20% de 100, R$20 para um mês ajuda. Agora, se o cara jogar R$40, 40%, sendo 140, é quase a metade do que você pegou. Já é uma coisa gananciosa. Entende? Então não está certo isso. E tem muita gente que presta dinheiro assim.
A motivação dela não é te ajudar, a motivação dela é ganhar dinheiro. Ou seja, você pode ganhar dinheiro, né, sem prejudicar tanto o próximo. Não, vou te prestar 100, mas eu necessito, você me paga com 120. Beleza, vai lá e paga. E seja grato. Porque R$ 20 em um mês é uma merreca. Não é nem R$ 1 por dia. E seja grato, porque naquele momento de necessidade você precisou pegar um Uber, você fez coisas que aqueles R$ 100 foi tão útil que aqueles R$ 20 nem vai fazer tanta diferença. Então, gente, tudo tem que ter um equilíbrio, gente. Tem que ter um equilíbrio. Aí você mora na área lá de milícia lá e te cobra dinheiro, irmão. Não arrume encrenca, pague. Pague. Não, que é minha fé, que Deus, eu não aceito isso. Não, vai se arrebentar. Eu sempre falo, imagina um cara lá, tá lá, pegou o bujão de gás, meu bujão de gás tá cheio d'água. Eu vou lá reclamar, não vai não, irmão. Não, vou sim. Daqui a pouco volta ele chorando, o que aconteceu? Aí olha pro bujão, cheio de tiro, vazando igual uma caixa d'água. Irmão, fui lá, levei 3 tapas na cara e botei com esse bujão todo furado aqui. Não modificou nada. Mudou nada. Bom, se eles têm a vida deles, que é dinheiro, como Jesus falou assim, se quiserem tomar a sua capa, dê também a túnica. As pessoas não entendem isso. Bom, bem material não é o problema, não pode ser o problema da sua vida. Toma, leva, irmão. Leva porque a vida é mais importante. Leva porque a dor de cabeça que você vai ter por causa daquele material pode ser muito grande. Então Jesus é muito sábio. Se alguém vier roubar sua capa, deixe que leva também a túnica. Deixe que leva as coisas de valor. Você vai roubar tua camisa? Leva a carteira, pode deixar levar. Isso não vai fazer diferença na sua vida. O que pode fazer diferença é você brigar por uma coisa inútil, né? Porque não confie em Deus, porque Deus falou que ia cuidar. Se Ele cuida dos pássaros que não planta, não guarda no celeiro, se Ele cuida da plantinha que só nasce hoje, fica bonitinha, né? Deus veste ela bonitinha para o sol de tarde acabar com a vida dela. Quanto mais nós, que somos homens de pequena fé, que somos cidadãos que temos noção da nossa existência, sabemos que homem sabe, né? Sabe que sabe. Sabemos, temos sentimentos, quanto mais nós temos que entender que Deus tem sentimentos, que Deus conhece os nossos sentimentos. Isso é fé. Eu sei que Deus está vendo o que eu estou passando. Eu sei que Deus vai preparar uma maneira. Isso é fé. Porque quando vem o problema é um turbilhão de coisas, é um vendaval. Você não tem chão, mas você tem que entender o seguinte. Está escrito que Deus cuida até aqueles que não conseguem cuidar de si mesmo, que não juntam, não colhem celeiro, vivem despreocupados. O passarinho vai lá e não junta nada, todo dia tem um alimento dele. É exatamente assim que Deus quer que a gente tenha fé. Não significa que você não vai comprar o teu carro, a tua casa, conquistar, não é isso. Mas que você tenha confiança que no momento da adversidade, e tem gente passando por mais adversidade que você, né? Pessoal lá da barragem de Brumadinho, lá, irresponsabilidade daqueles inúteis, matou um monte de gente. Hoje em dia tem família que não consegue se reestruturar há anos porque precisa de tratamento psicológico. E Deus vai cuidar deles, do psicológico, da mudança de vida, porque Deus é um Deus sentimental, Ele entende. Eu sempre na minha vida, quando eu estava sobrecarregado de problemas, Deus vinha e mudava. Quando não tinha como eu fazer mais, Ele via. Até emprego, Deus me tirou e botou em outro. Ele me modifica, Ele te modifica. Por quê? Porque você tem, ele, além de ter um propósito na vida dele, você também tem uma comunhão, né? Uma espécie de respeito, uma confraternização com Deus. Então Ele tem essa capacidade de mudar. O problema é que muita gente não tem essa capacidade de confraternização e Deus abençoa a vida dela, mas ela não consegue sentir a bênção de Deus. Deus faz chover sobre o bem, o bom e o mal. Mas o mal, ele está tão ruim que ele não consegue ver, sentir que ele é abençoado. É isso que acontece. Galera, falei demais. Fui. Deus abençoe a todos. O próximo presidente aqui vai ser dessa porcaria. Não, porcaria não, que o Brasil é abençoado, mas dessas porcarias de política vou ser eu.